não pode bater mais pênalti. Ou ele treina e mostra que Felipe Luiz, que ele se transformou do bom batedor, treina, desenvolve uma técnica, observa os grandes batedores, encontra uma maneira de ser um bom cobrador, ou então ele para de bater e descobre outro. Foi uma grande atuação, sem dúvida alguma, para compensar o papelão de uma semana antes, né, na partida contra o Central Córdoba. Né? Eu vejo até algumas pessoas falando assim, não, viu, não tem nada a ver a escalação, aquele time poderia ganhar do Central. Sim, poderia, mas tem a ver com a escalação, porque a escalação do outro jogo, um jogo de Libertadores, um jogo de estreia em casa, quando você está muito longe de garantir a sua classificação, ela fortalece o adversário. É um sinal de que eu ganho de vocês mesmo sem 3 jogadores de seleção, que foi o que o Flamengo fez. Né? Um jogo que esses jogos, como eu falei semana passada, jogo de Libertadores, fase de grupos, você tem que ir com tudo para garantir a vaga. Antecipadamente está classificado, você pode até revezar atletas na última ou nas 2 últimas rodadas, porque você já está classificado, está garantido, então você pode até trabalhar dessa maneira. Na segunda rodada, não. Você não garantiu nada ainda. Né? De repente, na terceira rodada, se você ganha os 2 primeiros jogos e os outros adversários ficam empatando ali, perde e ganha entre eles, você até pode pensar, cara, já estou com uma vantagem boa, a classificação está perto, tem mais 2 jogos em casa, poderia ser. Mas tem a ver com a escalação, claro que tem a ver. E a escalação não é só uma questão de poder ou não poder ganhar. E da mobilização, da maneira como o time encarou o jogo, muito blasé, dessa vez foi completamente diferente. O Flamengo fez outra vez um gol rápido pelo segundo jogo seguido, né? Aleluia, né? Um aos 3 minutos, agora um aos 12, e continuou atacando, martelando. O Juventude não conseguia trocar passe, começou a rifar bola, não conseguia passar do meio campo. Quem viu o Botafogo 2, Juventude 0, viu o Juventude ameaçar o Botafogo, quase empatar, tomar o segundo gol, quase marcar. Não foi um jogo fácil para o Botafogo. E o Flamengo fez o jogo ficar fácil. Então foi uma atuação de fato convincente, que eu acho que tem muita conexão com o jogo contra o Central Córdoba, porque, lógico, que aquele resultado e a repercussão impactaram no elenco, no técnico, em todos, então tiveram uma outra conduta. Né? Então acho que lições foram aprendidas, me parece, no jogo da Libertadores, naquela derrota em casa. E a importância da crítica. A importância de não ser passador de pano. A importância de não ficar valorizando o estadual e minimizando derrotas em competições mais relevantes. A crítica justa e razoável, ela é fundamental para que o time, o clube, os jogadores percebam, cara, a gente foi mal e tal. Crítica da imprensa, crítica do torcedor, e foi, acho que, o que aconteceu. Como eu falei, inclusive, falei claramente isso. A diferença do Flamengo para outros clubes é que quando tem um papelão desse, não tem esse negócio de agenda positiva, não. O couro come, meu irmão. É crítica mesmo, porque tem que ser assim. Elenco, cara, jogador bom para fazer papelão, não vai passar em branco. Não pode passar em branco. É inadmissível passar em branco. Vamos imaginar que o Arsenal goleou no placar agregado 5-1, né? O Real Madrid. É claro que isso gera na imprensa de lá da Espanha discussões. Uma coisa é ser eliminado no embate com outro time grande, 5-1, né? Claro que gera discussão. Claro que eles estão discutindo isso lá. Claro que tem uma pressão para eles ganharem a Copa do Rei dia 26 contra o Barcelona. Claro que tem uma pressão para eles recuperarem a liderança do campeonato, eles estão 4 pontos atrás do rival. É assim, time grande, cara. Então o Real Madrid lá vai ter cobrança, o Flamengo vai ter cobrança aqui. Mas tem time grande que não tem, que tem agenda positiva. O tempo todo. O Flamengo não é assim. E isso o torcedor do Flamengo tem que agradecer que não é assim. Porque a falta de espírito crítico, a falta de autocrítica, e a autocrítica que muitas vezes não existe, ela é forçada pela cobrança, pela crítica severa, é isso que faz um time se mexer. Nem sempre dá certo. Mas dessa vez eu acho que deu. Para mim tem muita conexão do jogo da semana anterior com essa partida. A postura é outra. É completamente diferente. Não foi, né? Foi outra completamente diferente. E é isso que se espera do Flamengo. Claro que vai ter um jogo ruim ou outro, mas não uma conduta blasé, como se pudesse ganhar um jogo a qualquer momento, e quando você vê, tá 0-2 no placar, você fala, meu Deus, tá 0-2 e os caras estão jogando bem. Como é que a gente faz agora? Não faz. Não faz. Então foi acho que foi uma partida, uma vitória importante, não só pela goleada, mas pela maneira que o time reagiu uma semana depois. Eu acho que isso é muito saudável. Isso, assim, as críticas da semana anterior, elas se invertem, se transformam em elogios justos para os jogadores, para o Felipe Luiz, para todos que participaram desse massacre em cima do Juventude. Inclusive com a virtude, que eu acho que é uma grande virtude, que foi o time fazer 3-0. Se é normal, 3-0 você já vai administrar, vai diminuir o ritmo. Mas aí o Felipe traz os caras que vêm do banco e os caras entram também bombando, cara. Os caras que vieram do banco vieram com fome também.
E aí o Pedro faz 2 gols e tal. O único senão desse jogo: Pedro não pode bater mais pênalti. Ou ele treina e mostra que Felipe Luiz, que ele se transformou do bom batedor, treina, desenvolve uma técnica, observa os grandes batedores, encontra uma maneira de ser um bom cobrador, ou então ele para de bater e descobre outro. Porque o Pedro não bate pênalti bem, ele de novo bateu mal. Ah, tá voltando de lesão e tal, sim, mas não é porque ele tá voltando de lesão, ele não bate bem o pênalti. Aí ele perde e faz o gol num carrinho no rebote. Tava 5-0. Mas amanhã pode ter um pênalti contra a LDU e de repente tá 1-0 para a LDU e faltam 5 minutos para acabar o jogo. Como é que vai ser? Claro, qualquer um pode perder um pênalti, mas ele não é um bom batedor. Então acho que isso tem que ser revisto. O jogador, falei de autocrítica, tem que ter essa autocrítica. E se ele pensar, não, quero continuar batendo, cara, senta lá com a comissão técnica, pega o pessoal lá de análise de desempenho, pede para selecionar lá técnicas de cobrança de diferentes. Você pode estudar isso, diferentes cobradores, e ver o que se adequa mais. Uma cobrança do alto, uma cobrança seca, uma cobrança como batia no Flamengo, agora no Cruzeiro, o Gabriel, que é um exímio cobrador. Andou perdendo pênalti no final da passagem dele do Flamengo, mas ele é excelente batendo pênalti. Né? Tá acontecendo com o Veiga no Palmeiras também, né? Que batia sempre forte, colocado, andou perdendo, perdeu de novo na final do Campeonato Paulista, também não está numa fase muito boa. Qual é a referência? Vai ter mais aulas com o nosso glorioso. Ai, meu Deus. Faltou o nome dele agora, me ajuda, o centroavante. Centroavante do Flamengo, do Cruzeiro. De quem? Do Flamengo, do Cruzeiro, que bate pênalti melhor do que ninguém. Ah, o ceifador. O ceifador, isso. Henrique Dourado. O Dourado, é. Deu branco aqui, não estava lembrando. O Flamengo vai enfrentar o Dourado, hein, que tá no Botafogo da Paraíba, na Copa do Brasil. Chama ele para dar uma clínica. Chama ele para dar uma clínica, ensinar, aproveita que vai encontrar. Porra, quando você cobra para dar mais aulas aqui? O cara bate pênalti, é o melhor cobrador da história, talvez. É uma coisa absurda aquele cara batendo pênalti. E um atacante que nunca foi brilhante e tal, teve seus momentos. Não acho que ele tenha sido, até já no final da carreira, né? Péssimo. Cumpridor, né? Era um cumpridor. Ele era um cumpridor. O papel dele. Ele é um craque do pênalti. Um negócio absurdo aquele cara batendo pênalti. Um negócio sensacional. Então você busca uma técnica diferente, uma maneira. Porque o que eu acho é que o Pedro parece um cara que bate sem convicção. Ele chuta a bola, mas parece não ter muita convicção. E um jogador do nível dele, eu acho que ele até se desgasta, se expõe, batendo pênalti se ele não bate bem. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.